Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Pare e Pense. O assunto de hoje vai ser sobre as contradições da ciência. Quando se fala ciência aqui, se refere à ciência teórica, a ciência especulativa, não a ciência milenar, usada na prática pela maioria das pessoas, em toda a história humana. Não é essa ciência prática utilizada no dia a dia. Mas é como se diz, a ciência filosófica, que é baseada em fórmulas matemáticas, e assim por diante. Mas antes de falar dessa questão, propriamente dita, eu gostaria de citar um argumento bíblico, um argumento em forma de conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,20. Então, lá o texto diz basicamente que a ciência é falsa e contraditória. Algumas versões falam o conhecimento falso e contraditório. Mas como é que se pode provar que realmente há contradições? Bem, algumas descobertas recentes e outros experimentos não tão recentes assim, que remontam a algumas décadas, mostrou que a ciência tradicional, a ciência teórica, tem algumas contradições. Vamos citar aqui como base a teoria da gravidade, com seus retoques. Por exemplo, argumenta-se que a gravidade é tão forte ao ponto de não deixar escapar para o espaço a água, a água que existe no nosso planeta, ou seja, os bilhões e bilhões de toneladas d'água, e também não deixa escapar as camadas atmosféricas, para que tenha condições de vida. Mas, outra coisa também, no caso das nuvens também, a gente vai comentar um pouquinho sobre as nuvens. Mas essa força tão forte assim também não impede que um pequeno inseto voe, como mosquito, uma borboleta, e também que um balão cheio com gás hélio, ele levante e voe, ele flutue. Então a ciência tem essas contradições. Então outra contradição é que a própria gravidade ela se sobrepõe ao vácuo do espaço. E já é comprovado que o vácuo, após a última camada atmosférica, é muito poderoso. Então, se esse vácuo existe acima da última camada atmosférica ou acima da órbita abaixo da Terra, que vai de 160 km a 2.000 km, então disse que começa o vácuo. Então, sabe que o vácuo ele é muito poderoso. Então, dificilmente ele deixaria nossas camadas atmosféricas do jeito que estão intactas. Porque o vácuo ele tem o poder de retorcer as coisas. Isso é empírico, tem experiência que quando se tira o vácuo de um recipiente, mesmo que ele seja do mais duro aço, ele fica engurujado, ele fica realmente amassado, esmagado. Isso aí é empírico, realmente é ciência. Então, dificilmente uma camada atmosférica ela existiria mesmo com a gravidade se não tivesse uma barreira física para proteger as camadas atmosféricas desse vácuo tão poderoso. Então é mais uma contradição também da chamada teoria da gravidade. Na verdade, o que tem se descoberto é que a gravidade ela pode ser substituída pela lei da flutuabilidade ou da densidade. Por exemplo, quando um objeto como esse aqui cai, diz que é a força da gravidade que puxou. Tem até a constante gravitacional que se diz que é cerca de 9,8 km por segundo. Então essa é a constante gravitacional. No entanto, as coisas não só descem, coisas sobem também, tipo o balão de gás hélio ele sobe. Então, é antigravidade? Mas aí alguns argumentos. Não, isso aí é porque ele é mais leve do que o ar, isso aí é flutuabilidade. Agora é assim, a flutuabilidade só serve para os objetos
não flutuarem, levantarem voo, ou para não afundarem no meio líquido. Quer dizer que aí não é mais gravidade, a gravidade não existe. Então, trocando em miúdos, o que se quer dizer é que a gravidade pode ser substituída tranquilamente pela lei da flutuabilidade e da densidade. E como alguns têm argumentado também que existe outro fator envolvido nessa questão dos corpos, né, que é a seletividade, né? Cada corpo ele ocupa um local no espaço. Ou seja, se existe um vácuo, esse vácuo não pode ficar, ele geralmente tem que ocupar algo. É por isso que o vácuo ele é tão poderoso. E ele tem que ser ocupado. Então, se não tiver nada para ocupar, ele retorce tudo que estiver ali. Então, isso acontece com o vácuo a nível de macro, né? De espaço adentro. Né? Então, essa é uma das contradições na questão da ciência. Vamos a outra contradição, né? Na questão da Terra, o formato da Terra. Né? Então, se a Terra é um globo perfeito, uma esfera perfeita de 40 mil quilômetros, ou de 25 mil milhas, então era necessário ter curvatura. Mas alguns dizem, não, mas não é tanto assim, é um globo que tem achatamento nos polos. Tem que combinar isso com a NASA, porque as imagens da NASA é um globo perfeito. Então falta combinar com a NASA, quem defende isso, e até nos livros tem assunto relacionado a isso. Mas na verdade, qual é a contradição desse globo perfeito? Né? Bem, vários testes estão sendo feitos, né, do mundo afora, e que não comprovam curvatura nenhuma. Por exemplo, se a Terra é um globo, teria curvatura de determinada distância diante, mas não se está comprovando essa curvatura. Mesmo porque, segundo a ciência, né, segundo as verdades geográfica, né, física, a Terra é um globo e ela está coberta de 71% de água, principalmente são os mares, e a física comprova que a água é plana, é nivelada. Então a questão para se resolver é como é que se vai fazer um globo com 71% dele sendo plano, o nível. Praticamente isso é impossível. Então é mais uma contradição da chamada ciência, que realmente dá um nó, né, na mente, né, dos chamados sábios intelectuais. Claro, né, hoje em dia está se descobrindo muitas coisas e que na verdade não se pode dizer que tem verdade absoluta. Né? Por exemplo, saiu um documento recente aí, foi liberado um documento secreto de 1948, um documento da Academia Russa de Ciência, que na verdade diz lá que a constatação que eles fizeram em 48, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, é que não se sabe realmente o formato da Terra. Mas eles dão uma ideia ali que diz que é provável que a Terra não seja realmente o que se ensinou e que também existe uma chamada proteção, né, que alguns chamam de domo, né, além da chamada atmosfera. Então é isso que estão falando. Fala-se até em brilho na atmosfera. Então é um documento que era secreto, foi liberado como não mais secreto, foi liberado e as pessoas tiveram acesso. Então isso aí contraria também hackers, né? Tem hackeado, né? Tem invadido os computadores da NASA e tem provado que lá tem projeto, né? Que se fala realmente em naves que voam em uma superfície plana. Então, na verdade, existe muita coisa que está sendo descoberta que contraria. Claro que não são verdades absolutas, né? Então, a gente, novamente aqui, gostaria de citar o que a Bíblia diz sobre essa questão de essas novas descobertas serem verdades absolutas. O livro de Eclesiastes, né, o sábio rei Salomão, ele lá no capítulo 3, versículo 11, e no capítulo 8, versículo 17, ele diz que é impossível os humanos compreenderem tudo o que acontece debaixo do sol sobre a compreensão plena, né, das coisas de Deus. Então isso não é possível. Então a gente tem que ter os pés no chão. Não é que cada coisa que se descobre seja a verdade absoluta. Então há muita dúvida sobre a questão do Sol, da Lua, de como eles funcionam, de como eles têm um provável trajeto,
sobre a luz. Então tem muitas coisas que não se entende bem. Então até mesmo o formato da Terra, existe muita especulação. O que se sabe de verdade pelo que está se observando, mundo afora, é que não existe a curvatura. Mas aí tem-se dúvida, né, de como será o formato realmente. Sabe-se que é uma estrutura plana, mas que na verdade não se sabe o tamanho exato, não se sabe se é um círculo, né, plano, claro, com os continentes plano, a nível dos oceanos, e não se sabe se é um círculo dentro de um quadrado perfeito, ou se é um quadrado perfeito dentro de um círculo perfeito, não se sabe. Então é bom ter cautela, porque não há verdade absoluta, existe muita controvérsia, tipo, se há ou não, né, terras, continentes além da chamada borda da Terra, então tem que se ter cautela. Então, basicamente é isso, voltarei depois com outros vídeos, se quiserem deixar um like aí, fique à vontade e compartilhe. Obrigado a todos e até outra.